Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui assistindo e acompanhando a nossa maratona de questões para a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu, Gabriela Duó, estou aqui para conversar com vocês sobre a matéria de Direitos Humanos. Para quem ainda não me conhece, eu sou integrante aqui do Dedicação Delta, estou aprovada no concurso de delegada do Estado de São Paulo e também no Espírito Santo. Bom pessoal, peço de antemão que curtam o vídeo, comentem, compartilhem e deixem aqui registrado quantas questões vocês acertaram e se vocês gostaram das questões que foram separadas para falar com vocês hoje. E aí, tudo pronto? Vamos começar? Bom, pessoal, vamos lá então, vamos conversar. Vocês vão perceber que eu vou estar olhando aqui para o lado, mas é porque eu estou gravando com o celular para ter uma imagem melhor e o notebook com os slides está aqui do lado, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a nossa maratona de questões aqui para a prova de São Paulo. Bom, pessoal, questão de número 1, acompanhem aí comigo. Considerando-se o processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta. A. A doutrina reconhece a aplicação da teoria da junção de vontades ou teoria dos atos complexos. Pronto, a gente já matou a primeira questão na alternativa A, na primeira alternativa. O que significa essa teoria dos atos complexos? Bom, pessoal, a gente tem a fase de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, ela perpassa tanto pelo poder executivo como pelo poder legislativo. É necessário que a vontade desses dois poderes se reúnam, elas sejam confluentes para que haja a internalização de um tratado. Então, por isso, teoria da junção das vontades, dos atos complexos, ok? Então, fiquem muito atentos a isso. B. A partir da fase de assinatura, o Estado já se encontra vinculado ao Tratado Internacional de Direitos Humanos. Errado, né, pessoal? Ali, na fase de negociações e assinatura, em face do princípio da boa-fé que deve reger as tratativas para um tratado, há sim uma necessidade de não agir contrário aos tratados, de não agir contrário à boa-fé que lhe deve reger. Mas isso não significa já estar o país vinculado aos seus termos, ok? O que há é tão somente para fins de diplomacia a necessidade de atuar de acordo com a boa-fé, mas não há de se falar em vínculo. O país, ele passa a estar vinculado a um determinado tratado internacional de direitos humanos aqui internamente, quando as 4 fases já foram consolidadas e internacionalmente com a 3ª fase consolidada. Quais são as fases? Negociações e assinatura. Depois a gente vai ter o referendo congressual, ratificação e o decreto de promulgação, ok? Fechado? C. De acordo com uma doutrina minoritária, é na fase do referendo congressual que deve haver a aprovação do Tratado Internacional de Direitos Humanos sob o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, para que tenha status de emenda constitucional. Errado. É a doutrina majoritária que fala que é exatamente no momento do referendo congressual que deve se levar para o rito de aprovação nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º e, portanto, ter status de emenda constitucional, ok? Nada impede que, se não for feito nesse momento, seja depois, mas a doutrina majoritária entende que o momento adequado é no referendo congressual. Na fase de ratificação, que se trata de confirmação definitiva do aceite do Tratado Internacional, deve o presidente da República atuar logo após o referendo congressual. Não deve nada. Existe uma discricionariedade, claro que enviesada pela legalidade, mas existe uma discricionariedade sobre o momento que o presidente da República irá atuar, ok? De acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o decreto presidencial é dispensável para que o tratado internacional possa ser recepcionado e aplicado internamente. Errado, né, pessoal? É indispensável, é imprescindível, é extremamente necessário. Sem que haja esse decreto presidencial, não há falar em uma vinculação interna nos termos do tratado, tá? Acertaram a primeira questão? Vamos lá. A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e seu protocolo facultativo, de 67, protegem os direitos dos refugiados no âmbito do direito internacional. Em âmbito nacional, a Lei 9474 foi implementada para definir mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados.
Vamos lá, assinale a alternativa correta. A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados não possibilita a utilização de medidas provisórias pelo Estado contratante? Errado. Porque, ainda fala no final, independente das circunstâncias. Nos termos deste tratado, existem sim circunstâncias excepcionais, como por exemplo uma guerra ou outras circunstâncias extraordinárias e excepcionais que viabilizam sim a utilização de medidas provisórias, tá? B. O protocolo facultativo da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados não foi promulgado pelo Brasil? Errado. Já foi sim promulgado pelo Brasil e há muito tempo. De acordo com a Lei 9474, os efeitos da condição dos refugiados não serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, mesmo que se encontrem em território nacional? Errado. São sim extensíveis ao cônjuge, ascendentes e descendentes e ainda a outros familiares que estejam sob dependência do refugiado, desde que no território nacional, ok? Abram lá e procurem esses termos no tratado. D. De acordo com a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, em regra, os refugiados terão seus direitos garantidos nas mesmas circunstâncias de um estrangeiro em geral nos estados contratantes. Perfeito, pessoal. É exatamente isso que prevê o tratado. Então, fiquem muito atentos a isso, decorem isso, inclusive tem cara de até prova discursiva, tá? A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, ela fala que, em regra, os refugiados terão seus direitos garantidos nas mesmas circunstâncias de um estrangeiro em geral nos estados contratantes, tá? Então, minimamente vai ser tratado como um estrangeiro. Fiquem muito atentos a isso, isso aqui tem cara de prova. E a Lei 9474 afirma que o ingresso irregular no território nacional constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes? Negativo. Não constitui impedimento algum. O ingresso irregular no território nacional não inviabiliza a concessão da condição de refugiado, tá? Acertaram? A questão de número 2, alternativa D de Deus. Vamos lá. Questão de número 3. Em relação ao direito à não discriminação ou direito à igualdade em âmbito internacional, há a sua promoção e proteção na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e, no âmbito interamericano, na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância. Em relação a esses dois tratados internacionais de direitos humanos, assinale a alternativa correta. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial foi promulgada recentemente como Tratado Internacional de Direitos Humanos com o status de emenda constitucional, pois aprovada de acordo com o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Não foi a Convenção Internacional, foi a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Eu tenho certeza que isso vai aparecer na sua prova. E não se confunda. Uma coisa é a Convenção Internacional, outra coisa é a Convenção Interamericana, cada qual dentro de um sistema de proteção aos direitos humanos. O internacional sob o sistema global. Interamericana, aqui no nosso sistema interamericano, prestem muita atenção, em que pese como regra, como base, tenham o mesmo bem jurídico tutelado, são tratados diferentes, tá bom? Vamos lá então, errado. B. De acordo com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, os Estados-partes devem adotar ações afirmativas, que não poderão ser revogadas posteriormente. Errado, né, pessoal? A própria essência, a própria natureza jurídica das ações afirmativas exige, tem por pressuposto que elas sejam temporárias, enquanto aquela necessidade se verificar. Então, enquanto aquele grupo, ele precisa entre aspas, de um fomento, de uma previsão, de um resguardo diferente para com as demais pessoas, aquilo vai se manter, a ação afirmativa vai se manter. A partir do momento que a igualdade material seja efetivamente alcançada, aí, em tese, as ações afirmativas devem deixar de existir, ok? Pelo menos isso é o que se diz majoritariamente, é a posição que vai cair na sua prova. C. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância não prevê que os Estados-partes devem adotar ações afirmativas? Assertiva incorreta, equivocada. Prevê sim, tá? Tem previsão lá nos seus termos, fiquem muito atentos a isso. D. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância prevê o conceito de discriminação múltipla ou agravada como um ato ou conjunto de atos
atos ou manifestações que denotem desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pessoal, isso aqui é o conceito de intolerância e não de discriminação. A discriminação, ela tem a ideia qualquer restrição, exclusão, preferência baseada em características fenotípicas ou genotípicas da pessoa, inclusive aquele falso conceito de superioridade racial. E a múltipla ou agravada dá-se quando existem esses fatores em mais de um espectro. Então, por exemplo, a pessoa, além de ser negra, é mulher. E nesse caso, ela vai ter sim em seu desfavor uma discriminação agravada ou múltipla como regra, tá? E a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância, prevê que o racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias discriminatórias que enunciam um vínculo causal entre características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Então lembrem que o racismo, ele é uma teoria, uma doutrina nesse sentido. A discriminação é um ato de segregação, de preferência, restrição ou exclusão baseada nessa ideia. Então o racismo, ela é a própria teoria, a doutrina. A discriminação, ela é a manifestação disso através de restrições, preferências, exclusões, segregações, tá? E a intolerância são esses atos que denotam marginalização e exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade. Ficou claro esse conceito? Comente aqui abaixo. Então, vamos lá. A alternativa correta é a letra E, beleza, pessoal? Vamos lá para 4. Apesar de ter sido adotado no ano de 1998, apenas em 2002 o Estatuto de Roma entrou em vigor internacional, ali o TPI, a partir de sua ratificação por 60 estados, o que culminou na criação do TPI ou Tribunal de Haia. Em relação ao TPI, assinale a alternativa correta. A. O Tribunal Penal Internacional tem jurisdição superior às jurisdições penais nacionais? Não, né, pessoal? Não existe isso de jurisdição superior. O que ele tem é uma jurisdição complementar às jurisdições nacionais e não superior. B. O Tribunal de Haia terá competência relativamente aos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão cometidos nos territórios dos Estados partes do Estatuto de Roma ou por acordo especial, independentemente da data em que ocorreu. Não é independentemente da data que ocorreu. Por óbvio, a gente não vai poder retroagir como regra a aplicação e incidência dos ditames do Estatuto de Roma e da jurisdição do próprio TPI se o fato foi praticado antes da entrada em vigor daquele determinado instrumento para aquele Estado. Então, o Estado aderiu à jurisdição do TPI hoje, apenas em relação aos fatos praticados de hoje em diante é que vai incidir a jurisdição do TPI, a menos que haja uma convenção especial. Mas isso é a regra, é com essa ideia que você tem que ir para a prova, tá? C. Tanto o Estado parte do Estatuto quanto o Conselho de Segurança da ONU podem denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários crimes da competência do TPI. Ademais, o procurador poderá iniciar um inquérito ex officio para apuração dos crimes de competência do TPI. Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Para que haja a provocação da jurisdição do TPI, pode tanto um Estado parte denunciar ao procurador, o Conselho de Segurança denunciar ao procurador, ou o próprio procurador, de per si, de ofício, instaurar este procedimento. Então, fiquem muito atentos a isso, porque essa questão caiu na prova objetiva de delegado da Polícia de São Paulo em 2018. Então, é muito provável que possa voltar agora, tá? Não caiu exatamente no último concurso, mas pode voltar agora. D. Em respeito ao princípio do nebis in idem, em nenhuma hipótese uma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já tenha condenado ou absolvido. Prestem muita atenção, principalmente em prova VUNESP, com expressões de em nenhuma hipótese, porque existem sim hipóteses autorizadoras. Não acredito que caia na sua prova essas hipóteses, não acho que vocês precisam nem estudar a fundo, mas eu trouxe essa questão justamente para que vocês fiquem atentos a essas expressões, e principalmente aqui dentro do TPI, que é um tema muito
muito desejado, muito cobrado pela VUNESP, e existe uma exceção para quase tudo dentro do TPI. Então, se você se deparar com essas expressões, a menos que você tenha certeza absoluta de que aquilo está correto, e se você tiver em dúvida em relação a uma outra questão, a orientação é que não assinale esse tipo de alternativa, tá bom? E a previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e, em caso de ambiguidade, será interpretada utilizando-se a analogia. Não, pessoal, o Estatuto de Roma, o TPI, veda a analogia, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Questão de número 5. Vamos lá. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, tem personalidade jurídica internacional e possui capacidade jurídica necessária ao desempenho das funções e à prossecução dos seus objetivos, de acordo com o previsto no Estatuto de Roma. Em relação ao TPI, assinale a alternativa correta. Qualquer pessoa ou Estado condenado pelo tribunal só poderá ser punido em conformidade com as disposições do presente Estatuto. Onde está o erro? Qualquer pessoa ou Estado. Não, o TPI não julga Estados. O TPI julga tão somente exclusivamente pessoas físicas e não estados, por isso a A está incorreta. B. Salvo disposição em contrário, uma pessoa somente poderá ser criminalmente responsável e punida por um crime da competência do tribunal se tiver agido com dolo. Perfeito, pessoal. Crimes do TPI, jurisdição do TPI, responsabilização nos moldes do TPI, apenas dolo, jamais culpa, tá? C. O tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à data do julgamento, não tenham ainda completado 18 anos. Errado. É a data do fato. Fiquem atentos a isso porque faz toda a diferença. D. Em relação aos crimes de competência do tribunal, são imprescritíveis os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e os crimes de genocídio. Os crimes de agressão prescrevem em 15 anos. Não. Todos os crimes de competência do TPI são imprescritíveis, ok? E o erro de fato e o erro de direito só excluirão a responsabilidade criminal se eliminarem o dolo requerido pelo crime. No que se relaciona ao erro de fato, é isso mesmo, só vai excluir a responsabilidade se eliminar o dolo requerido pelo crime. Agora, em relação ao erro de direito, o Estatuto de Roma, o TPI, também tem a previsão, no sentido de que se, por exemplo, desde que presentes os requisitos, se o fato foi praticado sob ordem do governo ou de uma autoridade superior, mas desde que presentes os requisitos, o fato por si só, isolado de ter uma ordem superior, não exclui a responsabilidade, tá? Fiquem atentos a isso, se vocês quiserem eu posso até deixar um materialzinho de apoio, se vocês comentem aí abaixo se precisar, mas fiquem atentos a isso, tá? A leitura na íntegra desse dispositivo é bem importante, pessoal. Bom, então, fechamos aí letra B, ok? Vamos então ali para a pergunta, a gente já está na número 6. O Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 79. De acordo com o Código e com os direitos nele protegidos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. De acordo com o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem cometer quaisquer atos de corrupção. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos possui a Convenção Interamericana contra a Corrupção, a qual afirma que, para fins de cometimento do crime de corrupção, considera-se como funcionário público qualquer funcionário ou empregado de um Estado ou de suas entidades, inclusive os que tenham sido selecionados, nomeados ou eleitos para desempenhar atividades ou funções em nome do Estado ou a serviço do Estado em qualquer de seus níveis hierárquicos. Perfeito, pessoal. Não tem um defeito, essa alternativa está perfeita, tá? Decorem essas disposições. B. O Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei possui uma norma que não se encontra em consonância com a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, a qual afirma que nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei poderá invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra ou uma ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública,
pública, como justificativa para torturas ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Não tem nada que não esteja em consonância. Tanto o Código de Conduta como a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura deliberam no mesmo sentido em relação a isso, tá? Vedando, então, que o funcionário, ele pratique atos de tortura e mesmo que qualquer outra circunstância autorize excepcionar essa regra, tá? C. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a lei e o Código de Conduta. Assim, mesmo que a legislação interna ou a prática contiverem disposições mais limitativas, devem ser observadas as disposições previstas no Código. Não. Se as disposições internas forem mais limitativas, por óbvio, elas protegerão em maior consonância os direitos humanos e, portanto, deve ser observada. Quanto mais proteção, melhor, e aplica-se a legislação com mais proteção, tá, pessoal? Isso aí é até meio que intuitivo. D. Tendo em vista que o Código de Conduta é formalmente uma resolução das Nações Unidas, ele tem caráter vinculante aos Estados, ou seja, tem caráter de soft law. Justamente por ele ser formalmente uma resolução, ele não é, em tese, formalmente vinculante, tá? Então fiquem atentos a isso, a essas disposições. Tentem lembrar quais são os principais instrumentos que têm natureza soft law e que não vinculam, ao menos formalmente, a título de tratado, o Estado parte, tá? E, de acordo com o Código de Conduta, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não podem tratar de assuntos confidenciais e nem os manter confidenciais, em respeito ao princípio da transparência e do Estado Democrático de Direito. Bom, eles têm que manter confidenciais se aquele assunto for confidencial. E não vai poder abrir aquele assunto se não for para uma finalidade para a qual teve acesso ao conteúdo confidencial. Acho que isso aqui também é intuitivo. Todas as disposições do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, elas são bem intuitivas, tá, pessoal? Então, uma leitura dinâmica é suficiente para a sua prova, mas eu quis deixar aqui alguns pontos, porque eu acho que se cair, vai ser uma dessas alternativas aqui, tá? Então, fiquem atentos, leiam novamente, entendam por que cada alternativa está incorreta. Infelizmente, aqui é um vídeo mais curto, a gente não vai poder esgotar as temáticas, não pode explicar muito a fundo. A gente só aponta o erro da questão e instiga que vocês pesquisem e leiam depois, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente já vai para a próxima questão. As Nações Unidas possuem regras adotadas por resoluções da Assembleia Geral que tratam dos direitos de pessoas infratoras da lei. A resolução adotou as regras de Bangkok. E aí aqui ele está pedindo o quê? A alternativa incorreta. Vamos lá. Foram elaboradas considerando-se as especificidades de gênero das mulheres e a consequente necessidade de priorizar a aplicação de medidas não privativas de liberdade àquelas que entraram em contato com o sistema de justiça criminal. Perfeito, é isso mesmo. Afirmam que as instalações penitenciárias existentes no mundo foram concebidas primordialmente para presos do sexo masculino. Perfeito também. Tem aplicação não somente em relação às mulheres privadas de liberdade, mas também aos homens privados de liberdade e às crianças afetadas pela privação de liberdade dos pais. Perfeito também. Afirmam que mulheres presas são um dos grupos vulneráveis com necessidades e exigências específicas. Perfeito também. Agora a gente tem que achar uma incorreta, espero que seja a letra E, né, pessoal? Vamos lá. Devem substituir as regras das Nações Unidas para o tratamento de presos, pois possuem regramento específico para as mulheres. Errado, pessoal. As regras de Bangkok em nada querem substituir as regras de Mandela. Elas atuam em consonância, lado a lado, ok? Fiquem bem atentos a isso também. Então, alternativa E. Agora a gente já vai para a questão de número 8. Vamos lá. Considerando-se a necessidade de adoção de medidas que visem garantir o reconhecimento universal e eficaz dos direitos das vítimas da criminalidade e de abuso de poder, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder, para propor às vítimas a necessária assistência. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. São consideradas vítimas da criminalidade as pessoas que tenham sofrido um prejuízo necessariamente individual, já está errado, né? Nomeadamente um atentado à sua integridade física e um sofrimento de ordem moral, uma perda material ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões violadores das leis em vigor no Estado-membro, as que proíbem o abuso de poder. Não é necessariamente individual, né, pessoal? Esse prejuízo pode ser individual ou coletivo, fiquem atentos a isso.
B, o termo vítima da criminalidade inclui, conforme o caso, a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização. Perfeito, não tem um erro. Em razão da segurança jurídica das vítimas da criminalidade, a declaração proíbe a utilização de meios extrajudiciais de solução de controvérsias com o fim de obter reparação aos prejuízos sofridos. Não, ela não proíbe, ela prevê, inclusive, esses meios extrajudiciais de solução de controvérsias, ok? D. São consideradas vítimas do abuso de poder as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido prejuízos, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões que constituam violação da legislação penal nacional. O erro está aqui no final. Quando a gente fala de abuso de poder, é aqueles que ainda não constituam violação da legislação penal nacional. Fiquem muito atentos a isso. Essa pergunta, inclusive, foi objeto de prova oral no último concurso da Polícia de São Paulo, então pode muito tranquilamente aparecer na sua prova. E, em todos os casos que sejam causados graves danos ao ambiente em decorrência da criminalidade, a restituição deve incluir necessariamente a reabilitação do ambiente, a reposição das estruturas? Não, né, pessoal? Não necessariamente, mas é na medida do possível. Lembrem que a gente tem sempre que ter bom senso também ali para resolver a questão. Então, na medida do possível, o que for possível restituir, o que for possível consertar, o que for possível arrumar, é o que tem que ser feito. Mas não é necessariamente essa reabilitação que deve incluir na íntegra, tá? Fiquem atentos a isso. Pergunta de número 9. Isso, 9. Já estamos na 9, a gente já está acabando. Com o fim de combater toda forma de corrupção no exercício das funções públicas e os atos de corrupção especificamente vinculados ao seu exercício, em 96 foi adotada a Convenção Interamericana contra a Corrupção. Em relação a esta, assinale a alternativa correta. Não há mandados internacionais de criminalização ao enriquecimento ilícito e ao suborno internacional, pois sempre serão considerados atos de corrupção para fins da convenção. Não, pessoal, existe sim um mandado internacional de criminalização desses atos, ok? Fiquem bem atentos a isso. Justamente a Convenção Interamericana contra a Corrupção, ela traz esse mandado de criminalização, tá? Fiquem bem atentos a isso. B. Prevê que o Estado parte requerido poderá negar-se a proporcionar assistência solicitada pelo Estado requerente, alegando sigilo bancário. Não faz o menor sentido uma convenção que quer erradicar, prevenir, punir atos de corrupção, sob argumento de sigilo bancário, viabilizem o não acesso a determinadas contas e o acesso à assistência prestada entre Estados. Não faz o menor sentido. C. Para fins de extradição, assistência e cooperação, medidas sobre bens e sigilo bancário, o fato de os bens provenientes do ato de corrupção terem sido destinados a finalidades políticas serão suficientes para considerá-lo como delito político. De jeito nenhum, tá? Simplesmente a finalidade de ser política não constitui um delito político. A gente precisa de outros fatores para que isso se verifique. Prestem muita atenção nisso. D. São elencados 2 propósitos da Convenção, sendo um deles a promoção, a facilitação e a regulamentação da cooperação entre os Estados-partes, a fim de assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício das funções públicas, bem como os atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício. Perfeito, não tem um defeito. Registrem essa disposição. E. Não poderá haver cooperação processual em assuntos criminais entre os Estados-partes quando o fato presumido como ato de corrupção tenha sido cometido antes da entrada em vigor. Não, existe uma previsão na Convenção que nada impedirá a cooperação processual entre os Estados, ainda que o ato tenha sido praticado antes da entrada em vigor da Convenção, ok? Fiquem atentos a isso. Bom, aqui a gente encerra, então, a nossa revisão, a nossa maratona de questões. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil. Como eu disse, a gente não tem como esgotar o conteúdo, né? A gente só fala e tenta adiantar algumas questões que podem estar na prova de vocês. Então, eu espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!